O Eduardo Bolsonaro tem todo o direito de fazer essa costura, essa articulação e tentar expor o que acontece no Brasil, assim como Carla Zambelli agora, né? A verdade é que em regimes ditatoriais, e o Brasil já é um regime de exceção, que persegue opositores, é natural que muitos desses dissidentes busquem refúgios em países mais sérios, que respeitam a liberdade, e de lá ofereçam a resistência. É o que eles estão fazendo. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aqui virou fichinha também, serve para qualquer coisa. Tá. Como é que você estaria abolindo violentamente o Estado Democrático de Direito no Brasil numa ação do governo americano que diz textualmente: nós estamos julgando uma decisão do Supremo que afrontou a soberania americana ao ir contra a primeira emenda de cidadãos residentes nos Estados Unidos. E, claro, vão tomar as medidas que eles têm. Interpol inclui Carla Zambelli na lista de foragidos internacionais a pedido do STF. É isso mesmo. A Interpol incluiu oficialmente nessa quinta o nome de Carla Zambelli na difusão vermelha, a lista de pessoas procuradas internacionalmente por 196 países membros da organização. A medida atende uma solicitação da Polícia Federal em cumprimento à ordem do ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão preventiva da parlamentar após a sua condenação a 10 anos de prisão. E sanções dos Estados Unidos a Moraes podem incluir confisco de salário. É isso mesmo. A relação entre o judiciário brasileiro e o governo Trump pode estar prestes a entrar em uma nova fase. Os Estados Unidos avaliam impor sanções ao ministro Moraes, o que poderia incluir até bloqueio de contas bancárias, confisco de salário em instituições ligadas ao sistema financeiro americano. Especialistas ouvidos confirmam que há chances reais de Washington agir contra autoridades brasileiras e que, na visão dos setores conservadores globais, tem atuado para restringir liberdade de expressão. Moraes é conhecido por suas decisões envolvendo censura nas redes e perseguição a parlamentares conservadores, e estaria no centro desse embate. Para esses analistas, Moraes poderia ter o seu salário confiscado, isso porque o STF mantém relação com instituições financeiras com sede nos Estados Unidos. Por aqui, Bolsonaro diz que Eduardo está nos Estados Unidos para denunciar violações de direitos humanos. Isso mesmo. O ex-presidente afirmou hoje que seu filho Eduardo está nos Estados Unidos para denunciar fatos que atentam aos direitos humanos e que atentam à liberdade de expressão. A declaração foi dada depois de prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Ao falar sobre a atuação de Eduardo e denunciar os casos de censura no país, o ex-presidente destacou que a perseguição continua e o trabalho que ele faz nos Estados Unidos é pela democracia no Brasil. E hoje, em Brasília, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga se a atuação do seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tenta atingir o judiciário brasileiro. A investigação da Procuradoria-Geral da República vê indícios de que o ex-presidente foi beneficiado diretamente pelas ações do filho no exterior. A PGR cita ainda que Jair Bolsonaro chegou a dizer que ajudaria a bancar a permanência de Eduardo nos Estados Unidos. A PGR afirma que essa eventual conduta pode configurar crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigações sobre organizações criminosas e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Depois de prestar depoimento, Bolsonaro conversou com jornalistas na porta da sede da Polícia Federal. O ex-presidente confirmou que o dinheiro enviado para Eduardo nos Estados Unidos tem origem legal. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Resolveu ficar. E daí tem um financiamento do meu filho, não financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até. E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Quanto foi? Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. E eu botei 2 milhões na conta dele. Porra, não dá. Ok?
Jair Bolsonaro também comentou o caso envolvendo a deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos em 2023. Fizeram alguma pergunta ao senhor sobre Carla Zambelli? Não foi esse assunto não foi tratado. Ele não vai falar aqui. sobre esse assunto. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela, tá certo? Aliás, deixamos isso claro até no depoimento. Estou aguardando, obviamente, eu acompanhei pela imprensa o caso do Carla Zambelli. Bom, consta, o ex-presidente prestou depoimento na Polícia Federal agora à tarde, foram quase 2 horas de depoimento, conversou com alguns jornalistas e estava ali esclarecendo que sim, confirmou que fez depósitos para ajudar a bancar o filho nos Estados Unidos, segundo o ex-presidente, cerca de 2 milhões de reais, o que dá 350 mil dólares, mais ou menos. É isso. 350 mil. Nós vamos descobrindo os novos crimes no Brasil, né? Você, um pai, ajudar a manter um filho que é um deputado licenciado, sem remuneração, em outro país, agora virou crime de atentado contra a democracia. Porque, na verdade, a premissa, que é falsa, é de que o Eduardo estaria agindo para, de alguma forma, interceder na justiça brasileira e intimidar os juízes no caso do próprio pai. O que é ridículo. Eduardo Bolsonaro vem costurando essas alianças, esses acordos e expondo os absurdos que acontecem no Brasil há muito tempo, e não é Jair Bolsonaro o principal nome que está lá. É Alan dos Santos, Débora dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e por aí vai. Né? Então, tudo isso é ridículo. O próprio Bolsonaro, nessa breve entrevista que ele deu ao lado do advogado, ele também lembrou, né, que se isso é crime de atentado contra a democracia e coisa assim, tem que ir atrás da turma toda da esquerda. O PT rodou o mundo dizendo que a justiça no Brasil era parcial quando Lula foi preso, sendo que Lula foi julgado e condenado nas 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores, ao contrário do que aconteceu com Bolsonaro, que está sendo julgado, entre aspas, né, num julgamento totalmente político por aqueles que se consideram suas vítimas. Então é tudo absurdamente ridículo nessa narrativa toda. O Eduardo Bolsonaro tem todo o direito de fazer essa costura, essa articulação e tentar expor o que acontece no Brasil, assim como Carla Zambelli agora. Né? A verdade é que em regimes ditatoriais, e o Brasil já é um regime de exceção, que persegue opositores, é natural que muitos desses dissidentes busquem refúgios em países mais sérios, que respeitam a liberdade, e de lá ofereçam a resistência. É o que eles estão fazendo. Consta, imagino que seja difícil aí traduzir para o inglês por que o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestando depoimento no caso do inquérito contra o próprio filho, e uma das acusações é que ele está ajudando financeiramente o filho nos Estados Unidos. Complicada a situação, né, Piotr? Eu vou me ater só à tipificação penal aqui desse processo. Coação. Quem estaria coagindo quem, por exemplo, se o Brasil é soberano e o Supremo já disse que nada disso afeta o curso das investigações e dos processos, porque a soberania brasileira é intocável, e nunca ninguém questionou isso, só eles que falam sobre isso daí, coagiria quem? O PGR? Não. O ministro julgador? Não. Obstrução de justiça, mas que obstrução? Se você é soberano, processo é interno no Supremo, não tem como obstruir. Quem teria poder para obstruir lá dos Estados Unidos? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aqui virou fichinha também, serve para qualquer coisa. Tá. Como é que você estaria abolindo violentamente o Estado Democrático de Direito no Brasil numa ação do governo americano que diz textualmente: nós estamos julgando uma decisão do Supremo que afrontou a soberania americana ao ir contra a primeira emenda de cidadãos residentes nos Estados Unidos. É só essa a ação. E, claro, vão tomar as medidas que eles têm. Mas não tem nada contra a soberania brasileira. Não é um processo contra o Supremo Tribunal Federal. Ou não tem uma guerra diplomática aí. Nunca houve uma guerra diplomática. Então, onde é que pode haver coação, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Essas coisas parecem que estão servindo para qualquer coisa hoje. Não cabe, não dá para compreender, não existe uma conta, a conta não fecha, para usar uma expressão de padaria, se é que eles vão se entender melhor se eu falar dessa maneira. Quer dizer, de onde cabe isso daqui?
O presidente vai lá, ajuda o filho dele, que sim, está fazendo denúncias de assuntos que são todos públicos e notórios. E eu, de novo, não vou diminuir o trabalho do Eduardo lá, mas o que ele está dizendo lá é o que todo mundo já conhece aqui, que os americanos conhecem, e está no YouTube. Ponto. Está na imprensa brasileira, na convencional, em qualquer outra que você possa imaginar. Então, de novo, onde cabem coação, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito na ajuda do presidente ao Eduardo, um deputado licenciado que está nos Estados Unidos? Ué, se a soberania brasileira é intocável e o Supremo não está nem preocupado com o que vai acontecer a decisão dos Estados Unidos em relação a esse ou aquele ministro, como é que eu explico isso? Para semântica só. Depois a gente pode partir para o mundo jurídico. Bom, antes de ouvir o Silvio e o Augusto, deixa eu trazer mais uma informação que tem relação com o ex-presidente e o Supremo, porque o STF deve rejeitar o pedido do deputado Lindbergh Farias, do PT, para impor o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é do site Metrópolis. Ontem, o líder do PT na Câmara encaminhou a solicitação ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e também ao ministro Alexandre de Moraes, em que sugere o monitoramento eletrônico de Bolsonaro em tempo real. No requerimento, o parlamentar comparou a situação de Jair Bolsonaro à de Carla Zambelli, que deixou o Brasil. O Supremo, no entanto, avalia o caso de Zambelli de forma isolada e não pretende estender as consequências da conduta da deputada a Jair Bolsonaro nem a outros investigados. Silvia, havia aí uma questão de que, já que Carla Zambelli saiu do Brasil, poderia acontecer a mesma coisa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, houve o pedido de Lindbergh Farias para uso de tornozeleira e outras restrições, mas é uma apuração aí do Metrópolis que não deve ter o pedido atendido pelo Supremo. Tem mais um pedido estapafúrdio do deputado Lindbergh Farias, chega a ser até complicado comentar a figura do Lindbergh Farias e o papel que ele está desempenhando, que era um papel, aliás, do Randolfo Rodrigues no passado, em outro governo. Ele é uma espécie de missivista, ele é uma espécie de motoboy, ele vai lá e bate a porta, o entregador, com todo o respeito aos entregadores e motoboys que merecem respeito, o Lindbergh não. Ele vai lá bater a porta, toca a campainha do Supremo e diz: olha, vocês podem processar, vocês podem pôr uma tornozeleira, vocês podem prender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque, como disse na segunda-feira, o Lindbergh Farias, ele é um covarde. Se ele não fosse covarde, ele enfrentaria o debate na arena adequada, que é o parlamento, com um outro parlamentar, com outros parlamentares de oposição. Ou mesmo ele aceitaria, por exemplo, quando o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, disse: senhor deputado do PT, podemos debater no canal de televisão que você quiser, no canal de internet, no rádio, onde você quiser, nós podemos debater. Mas pare de bater a porta do Supremo Tribunal Federal pedindo para um outro poder interferir no legislativo. Porque o Brasil vai de mal a pior justamente porque o artigo constitucional que trata da separação dos poderes foi pisoteado, foi usurpado. O Brasil, oxalá, em 2027, depois da eleição de 2026, poderá resgatar a normalidade institucional a partir da Praça dos Três Poderes, com poderes absolutamente independentes. Em harmonia, sim, é desejável, mas independentes. Então, quando você tenta judicializar a política o tempo inteiro, você coloca o Congresso Nacional de joelhos. E é deprimente assistir uma figura que integra o parlamento, colocar o seu próprio parlamento de joelhos, subserviente, pedindo para que o Supremo vá lá e chicoteie os parlamentares. O Lindbergh está querendo dizer, por exemplo, que o artigo 53, que defende ele, Lindbergh Farias, que defende a imunidade parlamentar, a prerrogativa de foro, ele está dizendo algo que é contra ele no futuro e ele não consegue compreender isso. Então, ao cumprir o papel que o Randolfo Rodrigues desistiu, ele simplesmente corrobora, ajuda para que o país continue nesta confusão institucional. É exatamente isso, é disso que se trata. Não adianta esticar para lá ou para cá. Alguém imagina, e finalizo aqui, Paula, para não me alongar,
que alguém atenderia um pedido do PT para colocar uma tornozeleira eletrônica no presidente Jair Bolsonaro, que sequer é condenado? Alguém acredita que isso pode ser crível? Não, eu acho que nem o Alexandre de Moraes atenderia um pedido desse, nem o Procurador-Geral da República, com toda a animosidade que eles têm em relação ao presidente Bolsonaro e seus aliados, eles não atenderiam a um pedido tão besta desse. Mas, infelizmente, o Brasil está do jeito que está por causa dos Lindberghs. Pois é, Augusto, já que a gente está falando do Lindbergh Farias, depois dele comparecer à Polícia Federal nessa semana para também prestar depoimento no inquérito aberto pelo Supremo para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, alguns usuários da internet resgataram um vídeo no qual o petista faz críticas aos ministros da Suprema Corte. Na ocasião, Lindbergh declara, referindo-se ao impeachment de Dilma Rousseff, que os ministros participaram do que ele chamou de golpe. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo. Eu volto a dizer, usou até militares para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É claro que teve votos muito consistentes do nosso lado. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento, é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um discurso em São Paulo, foi até muito criticado, quando disse, chega de ilusão com essas instituições. Quando houve a condenação do Lula no TRF4, estava claro. O Supremo participou do golpe. Envelheceu mal esse vídeo, hein, Augusto? Se ele fez um discurso em São Paulo, não tinha plateia, né? Esse aqui é o problema. Ele não é ouvido porque nunca tem plateia para ouvir essas bobagens do Lindbergh. Ele poderia aproveitar o tempo dele para se formar em alguma faculdade. Esse é um estudante profissional campeão. Vamos lá. Por que esse pessoal não para com o fetiche da tornozeleira, tá? Usa em outras atividades aí esse fetiche, divirta-se, e cuida de problemas aí envolvendo parentes do presidente da República mais próximos e urgentes. Eu quero saber, por exemplo, se o Lula deu ou não alguma ajuda ao Ronaldinho da informática, né? Que é o filho que ganhou, não me lembro mais da quantia. Da Game Corp. Da Game Corp. De repente, o jeito era auxiliar do zoológico lá, de algum tratamento de algum bicho, aí virou um gênio da informática. Vamos lá. E mais ele tem também, o Lula, um filho que era o sócio do sítio de um amigo dele. Né? E bota amigo nisso, porque o Lula pôde pendurar na parede o retrato da família, deixar remédio guardado lá. Quer dizer, a casa não era dele, mas parecia. E, finalmente, um problema presente, esse sim me interessa. E o irmão do Lula, o ladrão? Ladrão, irmão de ladrão, só que o mais velho age na área dos aposentados. Está enfiado até o pescoço nesse escândalo presente. Então, o Lindbergh vá se divertir em casa com tornozeleira eletrônica e a polícia que trate de averiguar o que fez, e ainda não foi punido por isso, o que andou fazendo o irmão do Lula e o que faz o filho do Lula. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.